Boas tardes a todos. Caro Paulo Portas, líder do CDS-PP e vice-primeiro-ministro de Portugal, uma saudação também muito amiga e particular à nossa cabeça de lista da coligação aqui no distrito de Leiria, a doutora Teresa Moraes, que tem realmente sido não apenas uma cabeça de lista absolutamente extraordinária no distrito de Leiria, não nesta eleição, mas também nesta eleição, mas que tem sido também uma das pessoas responsáveis por políticas públicas importantes de que às vezes se fala menos do que se deveria. O Dr. Paulo Portas, há pouco, recordou aqui políticas importantes, decisões importantes tomadas no âmbito da igualdade de género, mas convém recordar que, entre muitas desigualdades que nós temos, há situações piores do que essas desigualdades e que estão relacionadas com as vítimas da violência doméstica, em que Portugal, infelizmente, ainda tem indicadores que são negativos e nós temos, neste Governo e com a Teresa Moraes, prosseguido de uma forma muito intensa um conjunto de ações que visa justamente poder dar mais apoio e, sobretudo, evitar que existam tantas vítimas de violência doméstica e que Portugal possa realmente aparecer como uma nação socialmente mais evoluída, mais desenvolvida. Um cumprimento muito especial também à Assunção Cristas, que é o primeiro nome indicado pelo CDS na lista de Leiria da coligação e que tem realmente desenvolvido um trabalho notável dentro do nosso governo na área da agricultura. Eu já o disse noutra ocasião, não foi aqui no distrito de Leiria, foi no distrito de Santarém, mas repito aqui, há realmente um antes e depois da Assunção Cristas e deste governo na agricultura portuguesa, e isso deve-se tanto à confiança gerada com os agricultores, como também a uma ação muito determinada que o próprio governo tomou nesta área. Parabéns, duplamente, Assunção. Mas, claro, cumprimento todos os que aqui estão. Alguns, porque estou a reconhecê-los, acompanharam-nos ainda há pouco a algumas visitas que fizemos aqui no distrito. E, em particular, uma última que fizemos a uma empresa que faz com estufas a produção de morangos durante praticamente o ano todo. E, nessa altura, houve uma imagem muito forte que nos foi transmitida por quem estava com a responsabilidade da empresa, que é, ao mesmo tempo, o acionista e o gestor da empresa. Recordou uma circunstância que foi particularmente adversa em todo o Oeste, todos se recordarão disso, e que implicou, por razões de natureza climatérica, a destruição, uma grande destruição de infraestruturas agrícolas na região. E, em particular, aquela empresa, que tem perto de 200 trabalhadores, um dia foi confrontada, quando os trabalhadores chegaram à empresa no dia seguinte ao tornado, com a circunstância de verem a quase destruição de todo o trabalho, de todo o investimento daquela empresa. E, nessa altura, os trabalhadores ficaram tristes com o que aconteceu, porque a empresa, de certa maneira, também é deles. Foram eles que construíram aquela empresa também e foram eles que também a reconstruíram. E os acionistas e gestores daquela empresa, quando olharam para aquela destruição e para aquela adversidade, a primeira coisa que fizeram foi reunir toda a gente para ver como é que poderiam voltar a reerguer
toda a empresa e toda a infraestrutura, ainda com mais força, para poder trabalhar mais, produzir mais, exportar mais e ganhar mais. E foi isso que aconteceu naquela empresa. Não é possível ignorar a sugestão de paralelismo com o que aconteceu no nosso país nestes anos. Nós tivemos um ponto de partida em 2011 que foi extremamente adverso, particularmente difícil. Alguns dos seus efeitos ainda se sentem. Infelizmente, nós não conseguimos refazer tudo de um dia para o outro, de um ano para o outro. Mas foi muito importante a mobilização de todos os portugueses e o nunca, mas nunca termos desistido de acreditar que valia a pena passar pelo que passamos para vencer essas dificuldades e chegar hoje ao momento em que se aproxima a escolha para os próximos anos e poder fazê-la com muito mais esperança, com muito mais confiança para o futuro do que tivemos há 4 anos atrás, quando nos entregaram um país à beira da bancarrota. Nestes anos, portanto, nós estivemos muito focados em nunca desistir e acreditar que, se nem tudo depende de nós, no que dependesse de nós, não poderíamos falhar. E não falhámos. E é justamente porque não falhámos que hoje não nos apresentamos aos eleitores, aos nossos apoiantes, com uma conversa muito explicativa e imaginativa e criativa, dizendo-lhes que realmente as coisas não correram bem, que o emprego não aparece no país, que a economia não sai da recessão. Felizmente não temos esse problema. Estamos hoje, portanto, em condições muito diversas daquela que muitos profetizaram. Estamos a poder dizer aos portugueses que os sacrifícios preferíamos não ter tido necessidade de os fazer, mas que uma vez que eles foram necessários, eles não foram desperdiçados e não foram em vão. E estamos agora em condições de ter o nosso país mais bem preparado para, na próxima legislatura, todos podermos concretizar um pouco melhor aquilo que eram as nossas ideias, aquilo que é a nossa visão de futuro para o país, aquilo que é o programa com que sonhamos todos os dias para Portugal. Podemos também realçar alguns aspectos que foram mudanças importantes que ocorreram nestes anos e que nos ajudam a pisar um terreno mais firme para o futuro. Por exemplo, hoje em dia é mais difícil encontrar no sistema financeiro um banco amigo que esconda os maus resultados dos investimentos arriscados que certas empresas faziam. É mais difícil. E ainda bem que é mais difícil, sabem? Porque as empresas não são apenas dos seus acionistas. As empresas são instituições importantes na nossa economia e têm de estar ao serviço de todos. Se uma empresa é mal gerida, é preferível que troque de dono do que lance no desemprego e destrua aquela capacidade de produção. Se alguém a não gere bem, que possam outros geri-la melhor. Isto depende estritamente de ter ou não ter um mercado a funcionar na área financeira. E nós, cada vez, temos um mercado a funcionar melhor para premiar aqueles que gerem bem, aqueles que dão futuro às suas empresas e não aqueles que escondem os maus resultados, acumulando prejuízos nas suas empresas, nas empresas que são suas fornecedoras e, às vezes, também no sistema financeiro, que fica mais frágil do que deveria para poder apoiar e sustentar o crescimento da nossa economia. Essa mudança começou a ser feita.
Nós temos hoje uma base económica mais saudável para poder crescer. E é por isso que as nossas exportações vêm aumentando todos os anos, que conseguimos acrescentar inovação e conhecimento nas nossas empresas, sem que isso corresponda a mais encargos, a mais dívida que nos pesa a todos para o futuro. Pelo contrário, à medida que os anos vão passando, nós olhamos para a situação de Portugal e vemos que conseguimos crescer internamente, conseguimos crescer no que produzimos para o exterior e não estamos a endividar-nos, antes, pelo contrário, estamos a pagar as dívidas que herdamos do passado. E isso é um sinal muito positivo para o futuro. Mas, em todos estes anos, nós não descuramos nunca aspectos básicos que uma sociedade desenvolvida deve ter bem presente. Em particular, a sua coesão social. Nós conseguimos nestes anos não só pôr a nossa economia a crescer e a gerar emprego, mas conseguimos também proteger, como devemos, a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, do sistema educativo público, do apoio social que é carregado diretamente para os mais carenciados ou que é disponibilizado para o setor social solidário, para as instituições portuguesas particulares de solidariedade social poderem desenvolver o seu trabalho. Em todos estes domínios, nós temos hoje um Estado Social mais forte do que aquele que herdámos há 4 anos atrás. E conseguimos que as pessoas possam hoje ter mais confiança no acesso à saúde, no acesso à educação. Conseguimos até, e eu acho que isso é importante lembrar, que além de termos mais hospitais a funcionar, melhores serviços de urgência remodelados, mais centros de saúde a funcionar, e foram quase 37 novos centros de saúde que criámos em Portugal nestes anos, 7 novos hospitais. Conseguimos também criar cerca de 130 unidades de saúde familiar em Portugal. Quer dizer, não só melhoramos a oferta de saúde aos portugueses, como conseguimos alargar o número de isenções das taxas moderadoras e conseguimos ainda baixar consideravelmente o preço dos medicamentos. Também aqui, portanto, nós não perdemos tempo a ver aonde é que havia setores protegidos que tinham de passar a funcionar melhor. Hoje, os portugueses gastam do seu bolso, diretamente, quase menos 300 milhões de euros por ano no consumo de medicamentos, apesar de consumirem mais medicamentos do que há 4 anos. E o Serviço Nacional de Saúde gasta menos quase 470 milhões de euros em medicamentos, apesar de fornecer mais medicamentos nos nossos serviços de saúde. Melhorámos, portanto, muito na área da saúde também em Portugal nestes anos. Mas se é verdade que hoje, na saúde, já falei aqui há dias da educação, na área do apoio social, os progressos que temos registado são importantes, é importante sublinhar. Até porque estamos em campanha eleitoral, temos motivos para estar mobilizados, satisfeitos, porque cada vez mais são mais os portugueses que vêm ter connosco, que se identificam com aquilo que queremos construir em Portugal. Não há nenhuma razão, portanto, para estarmos angustiados ou para estarmos apreensivos com as eleições. Antes, pelo contrário, estamos cada vez mais crentes de que conseguiremos chegar a um resultado importante para o país. Mas deixem-me dizer a razão porque é importante ter um governo estável para Portugal nos próximos anos é porque ainda há muita coisa importante para fazer. Nós precisamos de continuar um caminho sério de reforma permanente. As reformas no país
nunca estão concluídas. O espírito reformista, de compromisso, de diálogo, precisa de andar sempre bem casado entre um governo estável e parceiros sociais comprometidos com o progresso, com o investimento, com o crescimento e com o emprego. Portanto, nós ainda temos muito para fazer em Portugal. Não está tudo feito. Não achamos que nestes anos tivéssemos cumprido a nossa missão e tratado de tudo o que havia para fazer. Mas é importante, em véspera de eleições, dizer aos portugueses que, sem qualquer conteúdo de promessa política, porque não estamos a fazer promessas na campanha, estamos apenas a sublinhar que, da mesma maneira que dissemos que íamos cumprir o memorando e cumprimos, que não iríamos pedir outro resgate e não pedimos, que iríamos pôr a economia a crescer e pusemos, que conseguiríamos em Portugal ver o desemprego a cair e o emprego a crescer. E é assim que ele está, é a crescer o emprego. Dizemos hoje que, se tivermos estabilidade nos próximos anos, não há dúvida nenhuma, nós podemos crescer ainda mais, ter ainda mais emprego e, sobretudo, poder conduzir o país a um patamar de ambição superior, porque hoje podemos ambicionar mais com os resultados que conseguimos em conjunto construir no nosso país. E esta é, portanto, a nossa mensagem a todos os portugueses. Nós hoje não temos tudo feito, mas fizemos o que era decisivo e importante para hoje podermos efetivamente dizer que podemos fazer mais e podemos ir ao encontro daquilo que são as aspirações e as expectativas dos portugueses, não apenas daqueles que estiveram na primeira linha das dificuldades do passado, que não poderão deixar de estar também como os primeiros beneficiários do crescimento que estamos hoje a sentir, mas a todos os portugueses, que podemos ter uma economia a crescer mais e a criar mais emprego, mas uma economia mais democrática, uma sociedade mais justa, com menos desigualdades, em que possamos atacar as desigualdades logo que elas começam a aparecer junto dos jovens portugueses, dos núcleos mais vulneráveis que precisam, portanto, mais do nosso apoio, enquanto é tempo de esse apoio evitar que essas desigualdades se perpetuem no futuro. Se alguém lhes perguntar se não é isso que querem todos na política, digam que sim. Nós achamos que todos queremos, em todos os partidos, ter uma sociedade mais justa, mais evoluída, com mais rendimento disponível para todos, com mais emprego. Mas que na política nem todos têm conseguido os mesmos resultados. E lembrem-lhes, nós estamos a mostrar os nossos resultados. Não há nenhuma razão para arriscar experiências voltando a um passado de má memória. Não há nada de errado em poder apostar e reforçar aquilo que deu certo no país. E esta coligação deu certo nestes 4 anos e dará certo nos próximos 4, se essa for a vontade do povo português. Viva o Bom Barral! Senhor Presidente de Câmara, muito obrigado por este almoço também, mas viva Portugal!